Pessoal, então vamos lá? Acho que essa aula é rapidinha. Vocês estão em prova, né? Vamos falar de pulso paradoxal. A gente está seguindo o roteiro do exame físico cardiovascular. Então, a gente falou de inspeção geral, a gente falou das sinais de doença cardiovascular que estão presentes nas mãos, na inspeção. A gente falou sobre palpação do pulso radial, a gente falou sobre mensuração da pressão arterial, a gente falou sobre avaliação do pulso carotídeo. E aí agora a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre tipos específicos de pulsos alterados que são importantes na avaliação clínica, ok? Então vamos começar com o pulso paradoxal. Definição primeiro. Pulso paradoxal é uma queda da pressão arterial sistólica maior do que 10 milímetros de mercúrio. Vocês vão encontrar muitas vezes maior do que 12 também, dependendo do autor. Durante a inspiração. O paciente inspira e há uma queda da pressão arterial sistólica num nível maior do que 10 milímetros de mercúrio. Isso aqui é a definição própria de pulso paradoxal, ou em alguns lugares vocês vão ver também como pulsos paradoxos, definição, um termo em latim. Ok? Beleza. Ele pode ser avaliado no pulso radial, ok? Então vamos botar aqui. No pulso radial, você pode avaliar essa queda da pressão. E essa queda da pressão sistólica na inspiração vai ser sentido como uma ausência do pulso, e aqui no caso do pulso radial, durante a inspiração. Ok? Então você consegue ver isso pelo pulso radial. O problema de avaliação do pulso radial, outra possibilidade de você fazer ela pelo pulso braquial, que eu vou falar agora como que vai fazer. A diferença é que no pulso radial, esse valor aqui de queda da pressão arterial tem que ser maior do que 15 ou 20 milímetros de mercúrio para que esse pulso desapareça e você consiga perceber essa desaparição do pulso perifericamente. Aliás, uma das possíveis explicações de por que chama pulso paradoxal é porque você escuta o batimento e não sente o pulso. Então é um pulso que, paradoxalmente, apesar dele ter se formado lá no coração quando fez B1, bum, você não sente ele na periferia. Então você precisa de uma queda muito maior. Valores ali entre 10 e 15 seria mais sensível você avaliar a presença ou não de pulso paradoxal pelo pulso braquial. E como é que você vai fazer isso então? Então tá, no pulso radial você vai simplesmente perceber se há ou não ausência de pulso durante a inspiração. No pulso braquial você vai ter que usar um esfigmo. Ok? Você vai ter que usar um esfigmo e você vai auscultar como se fosse auscultar a pressão arterial, normalmente. Então, você vai auscultar, você vai fazer todo o método para poder medir a pressão arterial, como eu já tinha comentado, e vocês já estão já sabem como é que funciona. Vocês vão lá, estima na palpação, depois infla mais ou menos 20 milímetros de mercúrio acima daquilo que foi estimado pela palpatório, e você começa a desinsuflar. Começou a desinsuflar, começou a ouvir os primeiros sons de Korotchikov. No primeiro som de Korotchikov, você vai fechar a válvula e vai prestar atenção. Nessa fase, eu vou desenhar aqui mais ou menos. Nessa fase vai acontecer o seguinte.
vou botar aqui uma diferença. Aqui é esse. Aqui é ins. E aqui é esse. Nessa fase, nos primeiros sons de Korotchkov, que seria da pressão arterial sistólica, você vai perceber som, 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 sem som. Som, som, som. Ok? Essa é a primeira fase na pressão arterial sistólica. Então você define a pressão arterial sistólica. Você vai prestar atenção que quando ele inspira, o som desaparece. Ok? Beleza. Você começa a desinsuflar novamente. E você pode fazer de 10 em 10, porque a limitação é mais ou menos 10, né? Você desinsufla 10 em 10. Então, por exemplo, imagina que você achou aqui 140 milímetros de mercúrio, que seria a pressão sistólica. Você está percebendo isso. Durante a expiração você escuta, e aí some, e volta. Ok. E você começa a descer. Imagina que você desceu 10, continuou no mesmo padrão, foi para 130, manteve o mesmo padrão. E aí quando você chegou em 120 milímetros de mercúrio, você parou, fechou a válvula e você percebeu que agora você consegue ouvir o barulho em todas as fases. Mesmo na inspiração, você ouve o som de Korotchkov. Beleza. E aí você vai desinsuflar até não ter o som de Korotchkov. Então continua aqui do mesmo jeito. E aqui não tem som nenhum em fase nenhuma. Esse valor, quando desaparece, é o valor de, vamos dizer que é 80 milímetros de mercúrio. Esse aqui é o valor de pressão arterial diastólica. Então, ó, nesse caso, o paciente teria uma pressão de 140 por 80 com um paradoxo de 20 milímetros de mercúrio, que é a diferença entre esse valor de sistólica para a pressão em que você consegue ouvir som de Korotchkov em todas as fases. Okay? Esse é um método auscultatório para definir se o paciente tem pulso paradoxal. Uma coisa que ajuda também é você observar no oxímetro. Vocês já viram um oxímetro de pulso, aquele aparelhinho? Um aparelhinho que coloca no dedo do paciente, certo? E aí tem um valor de oximetria de pulso, né? Então você tá lá, tem 89 batimentos e 96% de saturação. E aí nos oxímetros, nesses aparelhinhos todos, eles fazem uma onda assim. Ok? Essa onda é o pulso, é igual ao pulso, lá nos capilares. E aí é possível que com uma queda muito grande você consiga ver, conforme o paciente, você vai ver essa onda que eu desenhei aqui, ó. Você vai ver uma onda normal, que na hora que o paciente inspira, ela fica mais baixo. Na hora que ele expira, ela fica mais alta. Na hora que ele inspira, ele fica mais baixo. Um reparo. Essa inspiração e expiração é da respiração normal, tá? Você não vai pedir para o paciente para inspirar profundamente. É possível, se você começa a inspirar profundamente, expirar profundamente, é possível que você faça que essa queda seja ali por volta de 10 e você acha que o paciente tem pulso paradoxal, ok? Bom, agora vamos para o mecanismo fisiopatológico. Então tá, por que cai? Então é o seguinte, você tem o coração aqui e você tem os pulmões aqui, ok? Beleza. Coração aqui eu tenho átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo,
átrio esquerdo. Eu vou colocar aqui a cava aqui, chegando no átrio. Ok? Eu vou colocar aqui as veias pulmonares chegando aqui nas... Deixa eu apagar aqui. No átrio esquerdo, vindo lá do pulmão, tá? Então tá. Esse é só um esquema, não é anatomicamente verdadeiro. Então é o seguinte. Quando a gente inspira, ok? E aí você aqui aumenta, estende o pulmão, aumenta a extensibilidade do pulmão na inspiração. Ele ocupa mais espaço dentro do tórax. E aí quando você inspira, há um aumento da pressão intratorácica, intratórax, a pressão negativa, tá? Aumento da pressão ou aumento da pressão, diminuição da pressão positiva ou aumento da pressão intratorácica negativa. Quando o pulmão se infla, há um processo, ele suga o sangue para a cava. Então, na inspiração, há um aumento do retorno venoso. Assim como na expiração, há uma diminuição do retorno venoso. Então, quando você inspira, puxa o ar profundamente, mais sangue vai retornar ao coração via cava ADVD. Ok? Então esse sangue ele vai aumentar essa quantidade, esse volume de sangue que vai chegar aqui em ventrículo direito. O que acontece? Quando há um aumento do retorno venoso, há um aumento de quantidade de sangue no átrio direito, que aumenta a quantidade de sangue no ventrículo direito. Aumenta o volume aqui. Aumento do volume diastólico de VD. Ok? Quando aumenta do volume diastólico de VD, o que vai acontecer é que esse aumento de volume ele vai se distribuir por todo o ventrículo, não é? E aí vai fazer com que o septo entre VD e VE se desloque para dentro de VE. Ok? Então, vou fazer um desenhozinho para ficar mais bem. Ele vai fazer isso aqui, ó. O septo vai empurrar o septo para dentro de VE. Quando esse grande volume, que aumentou o volume diastólico, empurra aqui, ele diminui o volume diastólico de VE. Então aqui cai o volume diastólico de VE. E por conseguinte, se eu tenho menos sangue chegando na diástole, eu vou ter tem uma diminuição do volume sistólico de VE, que é igual a uma queda da pressão arterial sistólica. A pressão arterial sistólica basicamente depende desse volume sistólico, esse volume de sangue que sai de dentro de VE. Ok? Beleza. Esse é o mecanismo à direita. Existe um mecanismo à esquerda também. Então, quando eu inspiro, os pulmões se expandem. E essa expansão pulmonar faz com que também a vasculatura aqui dentro do pulmão, essa vasculatura pulmonar, se expanda também. Quando essa vasculatura pulmonar se expande, o sangue que vai chegar aqui em VE, ele vai voltar para trás. Ele diminui. O lado direito aumenta, o lado esquerdo diminui, porque vai ficar aqui no parênquima pulmonar. Então o sangue vai ficar represado nos pulmões.
Então vai vir menos sangue pátrio esquerdo, vai diminuir o volume diastólico de VE, vai diminuir o volume sistólico de VE. Perfeito. Olha só, o que eu acabei de mostrar aqui para vocês é, eu vou até deixar escrito, isso aqui é fisiológico. Fisiológico. Então, cair a pressão durante a inspiração é fisiológico. A diferença é o seguinte: no pulso paradoxal, essa queda é pronunciada. Então, por isso que eu falei lá no início, a definição é que é uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração. Então, vamos dar um exemplo aqui, falando de uma das causas mais comuns de pulso paradoxal, talvez o sinal mais útil nesse caso. Existe um problema, uma condição clínica que chama tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? O coração, ele tem uma coisa que chama saco pericárdico, ok? Tá aqui ao redor do coração. Vou desenhar o pulmão de um lado aqui. Deixa ele grandão, porque para representar mais bonitinho. Pulmões e o coração grandão aqui. E aí aqui, esse espaço aqui é o espaço pericárdico, dentro do saco pericárdico. Eu não vou falar aqui de quais são os mecanismos, mas eu vou falar de um deles. Então, uma possibilidade de um processo inflamatório pericárdico, uma pericardite. Começa a acumular líquido aqui, dentro do saco pericárdico. Vamos botar aqui com outra cor. Começa a acumular líquido aqui. E aí, esse saco vai ficar dilatado e cheio de líquido pericárdico. O nome disso é pericardite. Pericardite. Conforme esse volume vai aumentando, existe um volume que é grande o suficiente, aí vai depender de uma série de fatores, mas vamos mostrar o seguinte. Começou a acumular líquido aqui, o que vai acontecer? Imagina que está começando a tamponar, ou seja, está começando a produzir pulso paradoxal. Conforme isso aqui vai aumentando a queda durante a inspiração. Ok? Geralmente a queda normalmente é normal, uma queda de 5, mais ou menos 3 para cima e para baixo de pressão arterial sistólica. O que vai acontecer é o mesmo mecanismo que a gente comentou lá em cima, só que vai fazer o seguinte: na hora que encher aqui, na hora que ele inspira, que aumenta o volume para cá e o VD se enche de sangue. Lembra que eu falei que todas as setinhas aqui estão mostrando para onde está distendendo o ventrículo direito. Então distende para cá, para cima, para baixo, para o lado e para o septo. Então aumenta para cá para o septo, diminui o espaço de VE, não é? Aqui, ó, diminui o espaço de VE. O que vai acontecer? Aqui vai acontecer o seguinte: como aqui está cheio de líquido, a pressão para cá diminui, porque não consegue vencer essa barreira de líquido, e a pressão para cá aumenta. Então, o septo, vamos botar com a cor do... O septo fica ainda mais desviado e o volume diastólico de VE cai ainda mais, tá? Por quê? Porque toda a pressão do aumento de volume dentro de VD, produzida pelo aumento de volume de DD, vai em direção ao septo e não em direção ao saco pericárdico, porque aqui a pressão está muito grande, porque está cheio de líquido pericárdico. Em tamponamento cardíaco, pulso paradoxal tem uma especificidade de 83%,
e uma sensibilidade de 90 e poucos por cento, 90, acho que é 98%, eu acho. Então tem uma sensibilidade alta, uma especificidade razoavelmente alta, então é um sinal muito útil para determinar se há ou não tamponamento cardíaco. Então, por exemplo, o pulso paradoxal é uma coisa que é interessante para você avaliar um paciente com pericardite, porque aí a ausência de pulso paradoxal num paciente com pericardite praticamente exclui a possibilidade de tamponamento cardíaco. Outros problemas também vão produzir pulso paradoxal e não é tamponamento cardíaco. Então, paciente com asma, crise de asma severa. Então, outras possibilidades. Vou escrever aqui. Outras possibilidades. Então, por exemplo, asma severa. No paciente asmático, como tem um processo de broncoespasmo, o brônquio fecha, o ar entra, mas não sai. Como o ar entra, mas não sai, o pulmão fica sempre hiperinsuflado. Essa hiperinsuflação provoca represamento persistente de sangue no parênquima pulmonar, e aí, pelo lado esquerdo ali que a gente tinha comentado, pode fazer pulso paradoxal. Ou existe a possibilidade também de embolia pulmonar maciça. Então, o que é embolia pulmonar? Um trombo lá da perna, viaja, entra pela cava, entra pelo átrio direito, pelo ventrículo direito, e esse monte de trombo entope as distributivas da artéria pulmonar. Aí você aumenta a pressão da artéria pulmonar, o ventrículo direito não consegue vencer a pressão alta na artéria pulmonar, porque elas estão entupidas, obstruídas por êmbolos que vieram lá da perna, e aí faz o mesmo mecanismo. Se para lá não vai voltar para cá, e aí vai empurrar a pressão. Se não vai para dentro da artéria, vai para o septo, para a parede do ventrículo. Então é possível que embolia pulmonar maciça também tenha. Mas pulso paradoxal é especialmente útil nessa situação, tamponamento cardíaco. É nóis.